Boa noite a todos que acompanham o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos a Deus, a Jesus, a proteção e amparo necessários para todos os momentos de nossas vidas. Que a espiritualidade superior nos acompanhe na leitura do Evangelho para a compreensão necessária aos encarnados e desencarnados que nos acompanham. Que o nosso lar seja luz com a presença de Jesus. A lição de hoje é a continuação da introdução Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, incisos 1, 2 e 3. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se delas, encarnando-se e recordando do seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada nesse mesmo mundo após a morte. É, por fim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma perturba-se e se perde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Ela tem vertigens como se estivesse bêbada, porque se apega a coisas que são por sua natureza sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se transporta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo de igual natureza, aí permanece ligada por todo o tempo que puder. Então seus desvios cessam, pois está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, ilude-se. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, quer dizer, do ponto de vista espiritual. A verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que o Espiritismo ensina. Enquanto tivermos um corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos objeto de nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio um instante. Mas se não é possível conhecer nada puramente enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de 2 coisas. Uma, ou que nunca se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, é de esperar-se, com os homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos exercitam-se em morrer, e a morte não lhes parece de forma alguma terrível. Aí está o princípio das faculdades da alma, obscurecidas pelo intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas não se trata aqui senão de almas de elite, já depuradas. Não ocorre mesmo com as almas impuras. A lição, então, meus irmãos, nos mostra a importância do homem como alma encarnada, o valor do espírito, assim como a vida corporal, que nos oportuniza os ajustes necessários para a evolução do espírito. Os tormentos do espírito, o esquecimento do passado, a purificação do mesmo, as necessidades que tem de conhecer suas falhas e corrigi-las no ponto de vista espiritual.
Vivemos alternadamente no plano espiritual e no mundo material, com as bênçãos da reencarnação, que nos oferece o aprendizado, a elevação e a reparação. Por isso chegamos à Terra com responsabilidades e com uma programação para cumpri-las. O aprendizado instrói nosso espírito, com sabedoria nos elevando a planos melhores do universo, como as colônias. A nossa melhora e elevação é uma consequência da educação dos nossos sentimentos e da sabedoria adquiridos. Quando desencarnados, compreendemos a extensão do nosso compromisso moral, que assumimos, vemos tudo que de menos bom adquirimos para a deformidade do nosso corpo espiritual. Então o único caminho será a reencarnação. Como falou Sócrates, considerado o pai da ciência moral, que estabeleceu as regras de virtudes, aplicando-as na própria vida, precursor do pensamento cristão, conservou serenidade diante da morte, afirmando: o homem não são as suas roupas, o seu invólucro, mas o seu espírito. Ele e Platão tiveram uma missão enviados pela espiritualidade para avivar as ideias cristãs, que elas se expandissem na época, para que as sementes do cristianismo atingissem a todos com os princípios da moral, do espírito e da reencarnação. Sócrates ensinava a imortalidade da alma, bem como o retorno à vida terrena. Filósofo chamado de mestre da filosofia, pregou e viveu um amor fraterno, próximo ao de Jesus. Só mesmo a divindade de Cristo poderia transcender a humanidade de Sócrates. E ele contribuiu com a ética, com relações sociais para a felicidade coletiva, com a existência de um só Deus e também com o Espiritismo. Confirmando a reencarnação, Sócrates dizia que nada mais é verdadeiro, segundo creio, e nós não nos enganamos em o reconhecer. É certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, que a sorte das almas boas é melhor, aquelas de má é a pior. Contribuiu com Kardec com as ideias da reencarnação, já que o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista que prega a reencarnação do espírito. Finalizando a leitura do Evangelho, agradecemos a Deus, a Jesus e à espiritualidade pela proteção e amparo que recebemos e pedimos pela paz em nossos lares e em todos os lugares habitados, que a paz retorne aos países que estão em guerra, que as águas sejam tratadas e que sejam colocados os remédios necessários a cada um para o seu corpo físico e o seu perispírito. Que Jesus nos ilumine sempre e que assim seja.